Olá, poderosos alunos do 7º semestre de Administração do Centro Universitário Adventista São Paulo. Eu queria falar um pouquinho sobre a outra atividade que vocês vão ter que executar durante esse semestre, que nós já falamos em vídeos anteriores, e essa atividade é uma das mais importantes, é aquela que fica registrada para sempre a participação dos alunos. Essa atividade chama a entrevista com o empreendedor. Essa atividade aqui que vocês receberam também na primeira aula, que está disponível no virtual e que tem alguma coisa dela falada no plano da disciplina, tá? Então esse trabalho é um trabalho extremamente gostoso de ser feito, porque é uma entrevista que vocês vão ter que realizar com um empreendedor conhecido de vocês, parente, amigo, conhecido da igreja ou da sua comunidade, que vai poder participar através de uma entrevista que será gravada por vocês e registrada para a finalização dessa atividade. Então, essa entrevista se baseia em 22 questões, estão aqui descritas. Porém, você não precisa seguir na risca essas 22 questões. Essas são informações que são importantes de você retirar desse empreendedor. Essas informações, muitas das vezes, ele vai contando durante a entrevista. Então, você não precisa repetir de novo, tem que ficar atento se ele já falou, porque senão você vai repetir a pergunta e ele pode até ficar meio chateado. Mas eu já disse isso. Então, fiquem atentos. Essa aqui é uma ordenação para você saber como que você começa uma entrevista e quais os temas que você vai ter que arrancar. Então, essa entrevista ela tem um tempo determinado. O máximo de tamanho final do arquivo final é 20 minutos. Não pode ter mais do que 20 minutos. E não pode ter menos do que 10 minutos. Então, o tempo confortável é entre 15 a 18, 19 minutos de entrevista. São 22 questões muito bem elaboradas que vão ajudar você a fazer essa entrevista. Agora, posso fazer essa entrevista para qualquer empreendedor? Não. Existem critérios descritos que... Primeiro critério, vamos lá. A empresa tem que existir há mais de 10 anos. 10 anos. A empresa tem que ter mais do que 5 colaboradores. Então, primeiro critério, a empresa tem que ter mais de 10 anos de existência, tem que ter mais do que 5 colaboradores. Então, por que isso? Porque a gente quer depoimentos e conhecer um pouco da vida de empreendedores que já estão há muito tempo trabalhando. Não vamos pegar uma pessoa que começou há 6 meses, e aí ela diz que é empreendedor, mas não aprendeu muita coisa para nos ensinar. Então, nós vamos trabalhar com aqueles que têm o conteúdo para ser transferido. Outra questão, esse trabalho, como os demais que vocês vão fazer na minha disciplina, ele tem critérios de avaliação. Vocês vão tirar nota até 10. Agora, os critérios de avaliação é igual a escola de samba. Cumpriu, atendeu, você vai ter nota. Se não cumpriu, não atendeu, não tem jeito, não tem choro, não tem tititi, não tem enhe. Não cumpriu, não vai receber nota, tá bom? Então, primeiro critério de avaliação, relatório atender às exigências. Poxa, professor, que exigência? Está descrito lá na atividade, item 1. O grupo deve preparar um relatório que conte um pouco da história da empresa. Aqui está falando, ó, conta a história da empresa, qual a formação desse empreendedor, como ele começou o seu negócio, conta a história de como evoluiu um pouco do negócio da empresa, quantos colaboradores ele tem, qual é o faturamento anual de previsão que ele tem, para ter uma noção de tamanho, número de colaboradores, tipo de atividade, se ela começou. Você pode botar foto, botar cópia dos material de divulgação desse empreendedor. O mínimo desse relatório são 3 páginas. Está descrito lá. Não é uma transcrição da entrevista do empreendedor, não é isso. É um relatório que vai contar, é um resumo daquilo que vocês entenderam e construíram baseado no que vocês ouviram. Então vocês vão ter que elaborar esse relatório seguindo essas exigências. Então tem que ter todos esses itens lá. Se você fizer um relatório inferior, você vai ter uma nota inferior. 3 não vai ter, você vai ter 2, vai ter 1,5, meio, depende do que você colocar. Tá? Outra exigência, tempo do vídeo, tem que ter de 10 a 20 minutos. Então, se você cumpriu essa exigência, já tem meio ponto. Alunos presentes. No dia da entrevista tem que ter pelo menos 3 alunos do grupo de 4 presentes na entrevista. Então não precisa estar sentado
fazendo as entrevistas, podem estar revezando ou ter uma foto no final com o empresário mostrando que todos estavam presentes, tá? A empresa tem que ter no mínimo 10 anos, isso já foi falado, se tiver você ganha ponto. Você pode fazer uma entrevista com uma empresa com menos experiência? Pode, mas não vai ganhar esse meio ponto, tá? A empresa empreendedor tem que ter mais de 5 colaboradores. Se não tiver, você perde esse ponto, não tem problema, você pode escolher. Qualidade da imagem e do som, sem muita interferência, 1 ponto, tá? Extensões indicadas para o vídeo. Esse é um problema que sempre eu tenho um grupo que complica. Então, assim, na atividade está descrito quais são as extensões possíveis que você tem que colocar no vídeo. Então, tem MOV, MPG, MPEG, MP4, todas podem, menos a única que você não pode finalizar seu vídeo é com DVD. Se tiver com DVD, você vai perder esse ponto que está aqui e nós não vamos ter condição de colocar ele no ar no YouTube como nós pretendemos. Entrega na data prevista. Você entregou o relatório, entregou tudo, né? Relatório, CD e termo, 1 ponto. Número de alunos, máximo, atendeu, mais 1 ponto. Termo de concessão, esse é um outro aspecto importante. Para que a gente consiga publicar esse vídeo no YouTube, eu preciso dessa autorização do empresário. Ele tem que autorizar, ceder essas imagens para a gente colocar no YouTube, como visão educacional. Eu não estou ganhando nada com isso, mas eu tenho lá mais de 50 vídeos nesse canal, que é Empreendedores de Sucesso. Então, cheque antes o empresário se ele vai autorizar. Porque se ele não for autorizar, nem faça com esse empresário, ou você está deixando de ganhar 1 ponto, porque ele não vai autorizar, você não vai ganhar 1 ponto que está previsto aqui no critério, tá? Então esse termo está na atividade lá também, então você vai ter que preencher e trazer assinado no dia, tá? Mídia de identificação, você fez a mídia numa capinha que identifica o grupo, tem uma capinha no CD, não precisa botar a capinha, etiqueta no CD, se conseguir fazer, beleza, senão se você escrever no CD nome do grupo, o nome da empresa, para que o seu CD não se misture e não se perca no meio de outros que eu vou receber, tá bom? Então precisa ter identificação da mídia. Então, pessoal, esses são os critérios dessa entrevista com o empreendedor. Faça da maneira que está descrito. Se preocupe com cada detalhe e não deixe para a última hora, pois essa entrevista vai ter que ser entregue no início do último mês do semestre. Então, depende do semestre, varia, mas é sempre no último mês do semestre. Primeira semana. Então, nós temos praticamente o semestre todo para realizar essa atividade. É um semestre difícil para o 7º? É, mas todo mundo realiza. Então, é questão de planejar, você começar desde já, aproveitar esse período inicial, que não tem muita coisa, quem sabe você já faz essa entrevista, vai melhorando ela, vai trabalhando esse vídeo, vai trabalhando o relatório, vai deixando tudo pronto para quando você tiver que entregar, tá completo, no dia, na hora, para você cumprir a exigência, tirar sua nota. Lembre-se, na escola você tem que cumprir, tem que fazer a coisa segundo a determinação. Você não pode fazer o que você quer, fazer um vídeo da maneira que você quer, entregar da maneira que você quer, você vai ganhar uma nota também da maneira que eu quero, porque assim eu não cumpri a exigência. Então, em empresa, quando você não cumpre a sua atividade, as pessoas te mandam embora. Aqui a gente diminui nota. Então, você quer fazer do teu jeito? Faça. Mas depois não chore se não conseguir alcançar a tua nota e não for aprovar nessa disciplina. Então, desde já, se preocupem com a atividade entrevista do empreendedor. Ela é super importante para você concluir esse semestre. Então, faça bem feito, escolha com qualidade, seja um grupo diferenciado para que a gente possa continuar representando bem a formação do administrador. Planeje a sua disciplina. Fica conosco aí, até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal Empreendedores de Sucesso. Obrigado, valeu!